Ó, eu achei que não ia ter muita novidade do .NET 10 RC1, porque eu sei que é uma release focada mais em performance e correção de bug, mas eu me surpreendi aí com algumas coisas. A gente teve lançamentos aí legais pro Entity Framework com SQL Server, incluindo vetores e muita coisa legal. Tivemos WebView com .NET MAUI e Blazor, tivemos estado no Blazor de navegação com ASP.NET e vários outros itens aí que eu acredito que vocês vão curtir demais. Então vem comigo aí para ver o que rola de novo aí no RC1 do .NET 10. Mas antes de começar, claro, você vai curtir e compartilhar esse vídeo, porque você sabe que a gente só traz conteúdo bom aqui para o canal, e também você vai se inscrever na nossa imersão IA generativa para devs.net, que acontece online, ao vivo e gratuito no dia 6 de outubro, às 20 horas. Vem aprender IA com .NET de forma certa aí, um monte de coisa legal para vocês. O link para inscrição está aqui na descrição do vídeo. Muito bem, pessoal, tô aqui ó, com o anúncio do .NET 10 Release Candidate 1, que momento histórico pra gente, hein? Mais uma versão aí do .NET, lembrando que essa versão aqui é uma versão LTS, então a gente já tem aí boas novidades aí pro .NET 10, ele vai durar aí pelo menos uns 5 anos pra gente. Tá? Então eles falam que está aqui disponível, tá? Junto com o Visual Studio 2026 Insiders, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, então vale a pena dar uma olhada no 2026 também, que ficou bem legal. E aqui a gente teve novidades aí, não adianta esperar muita novidade a nível de linguagem, de funcionalidade, tá? Então é mais complementar o que já tinha antes. Não acredito que vá ter nada de novo, muito inovador aqui. É mais a questão de complementar mesmo, que é uma Release Candidate, tá? Então tem a parte de bibliotecas aqui, criptografia melhorou, suporte o TF8, algumas coisas que a gente já tinha visto. Eles falaram aqui que essa release ela foi focada na melhoria de qualidade, né? Então a gente tem melhorias de qualidade e não tem novas features de runtime, tá? Então a gente não tem nada novo aí, tá? Na parte de SDK, ele também foi focado em qualidade, tá? E não contém nenhuma novidade de SDK. E na parte de C Sharp, F Sharp, Visual Basic também não, tá? Então nada de novo nessas sessões aqui, tá? No ASP.NET Core, que é o que interessa pra gente aqui, vamos ver esse Persistent State Component, Enhanced Navigation, esse aqui é um item que eu estava esperando também. Métricas para o ASP.NET Identity, melhorias na validação dos Minimal APIs, já falei um pouco sobre isso daqui. Schema Generation, no .NET MAUI, a gente já cobriu algumas coisas aqui, mas eu vou pegar como base o Hybrid View e o Core for Android Experimental Support, tá bom? No EF, a gente teve algumas novidades legais. Lembrando que o EF, às vezes, ele não sai tão junto quanto o .NET, tá? Então, às vezes, ele leva uns dias a mais para sair aí. Mas a gente teve o Vector Search, o Vector Type Support, e o Full Text Hybrid Search e Complex Types aqui, tá? E o Pairing também, então bastante coisa nova aí, tá? A imagem não teve nada, e aí a gente já pode entrar aí nos detalhes, tá bem? Perfeito, então, pessoal, bora lá pro ASP.NET Core. Já deixa o like aí se você tá ansioso aí para essa parte do ASP.NET e para toda essa parte do Release Candidate do .NET. Eu, pelo menos, estou bem pilhado aqui, porque essa é uma versão que a gente sabe que marca 10 versões aí quase do .NET, né? Não marca 10 exatamente porque a gente pulou do 3 pro 5 aí, né? Não teve o 4. Mas são quase 10 anos aí já de .NET. Tá bom? E essa parte aqui, né, do Persistent Component State, eu vou mostrar até preciso atualizar os cursos de Blazor lá, vou colocar isso, mas basicamente a gente consegue persistir estado de componentes entre navegação de páginas, tá? Vou criar um caos aqui, tá? Quem trabalhou com ASP.NET é parecido com o que a gente tinha lá com o view state, né, que mantinha o estado da view na transição de página, tá bom? Preciso ver como que isso funciona por baixo dos panos, mas acredito que vai ser bem diferente do view state, que postava tudo, né, para a página. Acho que hoje já tem formas bem melhores de fazer isso aí. Tá? Então você consegue fazer essa persistência de estado, né? Tá vendo? Então ele tanto persiste estado quanto ele restaura, né? Tem um comportamento de restauração do estado aqui. Então manter paginação, manter vários itens aí que você tem. Talvez ele faça isso até via URL, tá? Depois preciso dar uma olhada. A gente teve novas métricas aqui pro ASP.NET Identity que eu acredito que sejam muito bem válidas, tá? Muito válidas aqui. Eu acho ainda o ASP.NET Identity, eu acho ele uma lib, né? Uma biblioteca fantástica, só que ele ainda é muito caixa preta, tá? Então a gente tem lugares ainda que não aceita, por exemplo, cancellation token, mesmo o método sendo assíncrono, ele precisa de uma polida ali para ser usado. E essas métricas aqui, elas já integram todas com o ASP.NET
Aspire. Então, quando a gente rodar a nossa aplicação contendo o ASP.NET Identity no Aspire, a gente vai ter todas essas métricas aqui, né? Na verdade, esse é o OTL, né? O Open Telemetry, então é métrica aberta, tá? Mas a gente consegue saber a duração da criação da conta, né? O update, o delete, o check password attempts. Então, a gente tem várias métricas aqui que pra gente facilita muito. Tá? Então, para quem já trabalhou com Identity, hein, vale a pena, tá? Melhorias na validação dos Minimal APIs, tá? A gente vê aqui que ele criou um atributo aqui, ó, Sum Limit, né? 42, limite da soma tem que ser no máximo 42. Ele aplicou aqui esse item num record, né, do tipo point, né, um record chamado point, na verdade, ele recebe XY, e ele usa aqui o validation attribute para criar um validador customizado, tá? Então, esse aqui já tinha, né, essa parte aqui. E agora a gente pode, além de usar os Component Data Annotations nas Minimal APIs, que é uma novidade que eu trouxe aí para vocês nos vídeos anteriores, a gente pode usar também validadores customizados, tá? É muito legal, dependendo de como você está trabalhando, como você estruturou seu projeto, né? Isso daqui serve tanto para o front-end quanto para o back-end. Tá? Adicionou o recurso também de pular a validação. Então, se você não quiser, né, vamos supor que você tem no endereço aqui, você tem um endereço, a rua que é obrigatória, e por algum motivo, em algum formulário, você não quer deixar a rua obrigatória, você pode usar o skip validation aqui, né, essa anotação aí, e ele não vai fazer a validação para esse objeto aqui dentro dessa classe, tá? Então, bem legal também, é um recurso que a gente já tinha no ASP.NET, ele só está chegando aqui no Minimal APIs, tá? E aí, melhorias na geração do esquema aqui do OpenAPI, tá bom? Então, nada que afeta o nosso código aí. Bora lá pro .NET MAUI agora, né? Vocês estão, aliás, pergunta aqui, né? Vocês querem conteúdo sobre o .NET MAUI? Tá? Eu estava fazendo uns testes recentemente no Z-Fold dobrável e gostei bastante, achei bem legal. Posso trazer aqui para vocês também como funciona em duas telas aí, para um projeto que a gente estava trabalhando. Queria ouvir a opinião de vocês aí, se vocês querem saber mais sobre .NET MAUI. E claro, curte esse vídeo aqui, né? Compartilha aí para ajudar. Mas também deixa nos comentários aí se vocês querem saber mais sobre .NET MAUI, tá? Se você estiver assistindo a estreia, não deixe no comentário do chat, deixe no comentário do vídeo, e o comentário do chat depois ele se perde. Tá bom? Melhorias no diagnóstico aqui pro .NET MAUI. Se vocês viram meu vídeo do Visual Studio 2026, vocês viram que eu rodei uma aplicação do .NET MAUI lá. Na verdade, eu tentei rodar, mas falhou, mas é mais por conta de ser dev, de ser alguma coisa nova ainda. Mas a gente já consegue rodar aplicações do .NET MAUI junto com o .NET Aspire. Então a gente já tem as métricas aqui também, ó. Tá? Isso é muito legal, gente, pra gente conseguir consolidar, né? Então, a gente tem um ambiente .NET já fechado, a parte de IA, a parte de mobile, a parte de front-end e back-end, ó, tá sensacional, tá? Quem não tá ainda olhando para essas coisas do .NET tá perdendo, tá? E ele tem até aqui umas métricas bacanas aqui, ó. Depois a gente pode testar, dar uma olhada mais nesse cara aqui, tá? Rodando MAUI com o Aspire aí, tá? Então já trouxe as métricas aqui e de novo, esses itens aqui também, eles são, né, do Open Telemetry. Tá? Então, telemetria aberta, então você consegue integrar isso aqui com Grafana, com outros players que não sejam, de fato, .NET Aspire, tá? O que é muito legal, no meu ponto de vista. Hybrid View Events, tá? Nos vídeos passados do .NET eu comentei que a gente tem a possibilidade de usar o Hybrid View, né? Que é parte da tela ali ser renderizada como uma parte web. Por que isso é tão importante pra gente que trabalha com .NET e com MAUI, tá? Por conta desse cara aqui, ó, do Blazor Web View. Porque a gente consegue pegar um pedaço da nossa aplicação Blazor e jogar ela para dentro da aplicação .NET MAUI. Às vezes olhando parece besteira, mas se você pensar numa tela, por exemplo, de login, a tela de account, que não são telas tão importantes, não precisa ter, não é que não são importantes, mas não precisa ter uma usabilidade tão nativa assim, você pode jogar elas para dentro do seu WebView, você tem um pedaço de componente que já está escrito no Blazor, você não consegue migrar agora, você pode jogar ela para dentro do WebView também. Então você consegue consolidar, né, muito da sua parte web dentro do seu próprio app .NET MAUI. Então, e funciona bem legal. E agora a gente recebeu suporte para novos eventos aqui, né? Então a gente consegue também não só renderizar o nosso componente Blazor dentro do .NET MAUI, mas a gente consegue também ter eventos, se comunicar com ele, né? Então ele recebeu aqui os novos eventos, né? Refresh View is Refresh Enable, né? Então se pode atualizar a página, e tivemos algumas APIs deprecadas aqui, depreciadas, né? Performance e Performance Provider.
tá bom? .NET for Android, essa release aqui ela inclui integração de múltiplos .NET runtimes, né, e várias correções de bugs aí, tá? Esse daqui é uma funcionalidade que tá experimental ainda, tá? Ele permite aplicações Androids rodar no Core CLR runtime ao invés do Mono, tá? Então isso é muito legal. O pessoal que trabalha com Xamarin aí, né, vem, né, desse projeto aí do Miguel de Casa, que é o Mono, que é a possibilidade que a gente tinha antes de rodar o .NET no Linux, né? Então muita coisa ficou legado, ficou resquício dessa parte. Claramente é uma parte difícil de ser migrada, gente, não é uma parte tão fácil de ser migrada assim, tá? Então estamos aí num experimental, né, Core CLR aqui. Também tivemos aí o .NET for iOS, Mac Catalyst, macOS, tvOS, então já tem todo esse suporte, né? E como eles já estão nas versões novas, você já pode usar o Liquid Glass aí nas suas aplicações iOS, que ele vai funcionar de boa. E agora, claro, o nosso querido Entity Framework Core aí, né? Então recebemos bastante novidades, principalmente na integração com SQL Server, suporte a vetor e JSON, tá? Vocês acompanharam aí, a gente fez uma masterclass sobre Postgres aqui, onde eu mostrei, eu não lembro se eu mostrei Vector e JSON na masterclass em si, porque eu falei mais do Postgres, mas lá no site, né, no nosso curso, nos nossos cursos de Postgres, eu tenho certeza que eu mostrei isso, né, essa parte vetorial, a parte de RAG, essa integração com IA, que é muito legal. O SQL Server vem aí agora, né, o 2025, foi anunciado recentemente, e ele tem suporte a vetor, né? Suporte ao campo do tipo vetor. E o Entity Framework Core já traz isso integrado, tá? Nos nossos cursos de IA, né? No nosso curso de IA, que já está no site, se quiserem dar uma olhada lá, IA generativa para devs.net, já está lá no site, e a gente usa o PG Vector, tá? Que é sensacional, tá? Um plugin, uma extensão aí pro Postgres, né? Que permite a criação de campos do tipo vetor, tá? Vou fazer um teste aqui também com SQL Server 2025, e depois eu trago para vocês aqui uma comparação entre o Postgres e o SQL Server, tá bom? Então esse aqui está disponível na versão SQL Server 2025 e no Azure lá, tá bem? Para mapear ele, você pode colocar o atributo column, né, e o type name vector e o tamanho do seu vetor aqui, tá? Então depende do embedding que você está usando. Esse tipo aqui, eu já expliquei isso para vocês na parte de IA lá. E também, acho que é a mesma coisa, né, cara? No Postgres a gente tem sem o SQL aqui, né, só vector, e é um float, né, do tipo float. Então, ou seja, ele é um vetor, né, entre aspas aí um array de float, e aqui ele mostra usando o embedding, né? Então, a mesma coisa que eu mostrei nos vídeos IA para vocês aí, ó, embedding generator, generate vector async, e o que ele quer vetorizar, e aí a gente passa o embedding, né, como um novo vetor. Cara, muito, muito igual o que a gente faz no Postgres já, tá? Então não tem dificuldade nenhuma aqui, não tem mudança nenhuma nessa parte aqui. Se você quiser mapear esse cara aqui através do Fluent Mapping, ele não mostrou aqui, né? Aqui ele já tá falando de JSON, tá? Mas acredito que seja possível também, tá? Não acredito que seja possível mapear só através de um Data Annotation, tá bom? Não faz menor sentido. Outra coisa, suporte ao tipo JSON, né? Poxa, finalmente aí, né? Suporte nativo integrado aí, que é algo bem legal pra gente, né? Então a gente tem aqui, ó, um blog details, são os detalhes do blog, tá? E esse blog details aqui é um objeto, né? Um objeto complexo, um objeto criado pela gente. Agora, no Model Creating aqui, a gente pode usar o Model Builder Entity Blog.complex property, e eu posso informar que isso daqui é uma propriedade complexa, né, que são os detalhes do blog aqui, e esse B aqui ele vai ser mapeado para um JSON, tá? Então a partir daí ele não vai criar mais uma tabela chamada blog details, e sim um campo chamado blog details no banco, né, e mapear esse cara para JSON. Se vocês quiserem que ele tá fazendo aqui embaixo, ó, então details do tipo JSON, tá? Not null, tag também do tipo JSON, not null, tá? Se vocês quiserem que eu mostre mais disso aqui na prática, né, dropa um comentário aí para eu lembrar depois. Peço os comentários porque eu sempre depois volto nos comentários do vídeo e vou vendo o que vocês querem aí para criar conteúdo novo, pessoal. Full Text Search and Hybrid Search, né, busca completa de texto e busca híbrida é aqui, tá? Ou seja, o Full Text Index, né? E o Full Text Search aí. Se você tem itens, né, que possam conter texto, quer fazer uma busca mais otimizada aí usando o SQL Server, né, não sei que
se seria de fato, às vezes, a melhor opção para esse cenário aqui, né, de blog, de coisas assim, mas aqui ele tem uma outra abordagem, né, que ele usa também algo que a gente já mostrou, já mostrei com Postgres isso daqui, né, então de gerar o vetor da imagem e usar uma busca vetorial aqui, né? Inclusive ele tá usando aqui o ffunctions.vectorDistance, né? Coisa que a gente usou lá também. Eu mostrei para vocês como usar, por exemplo, o ANN, né? O Approximate Nearest Neighbor, que é uma função para pegar os vetores próximos, mas pelo cosseno dos vetores. Legal demais, cara. Legal, bacana que ele tenha implementado isso, tá? E que tô assim, meio ansioso aqui para testar isso aqui no SQL Server, porque é basicamente o que a gente fez no Postgres aqui. Foi bem legal, mas eu sei que muitos de vocês usam SQL Server também, tá? Beleza? Então, Complex Types, né, ele repetiu aqui, então acho que é isso mesmo, tá? Padding Parameterized Collection, Docs, Reset, tá bom, tá no Preview 7 ainda, tá bom? Então, do EF foi isso. Mas é isso aí então, pessoal. Essas foram as novidades do .NET 10 RC1, né? O Release Candidate 1. Então, talvez a gente tenha um Release Candidate 2. Talvez não, né? A gente vai ter um Release Candidate 2, talvez um 3 aí, antes da versão final do .NET. Mas, basicamente, a gente pode esperar só melhorias de performance, qualidade, né? Correção de bugs e coisas do tipo. Acho que não vem mais nada novo aí. Já posso começar gravar os cursos do .NET 10 aí pro lançamento dele, que acontece em novembro desse ano, e fica tranquilo que a gente vai fazer o lançamento aqui no canal também. Se você curtiu esse vídeo, se você tá aqui até agora, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para ajudar o canal. Deixa aí nos comentários qual novidade você mais curtiu aí, o que mais você quer ver, o que mais que eu trago aqui de conteúdo para você nesse canal. E claro, se inscreve para a nossa imersão IA generativa para Devs.NET, que acontece online, ao vivo e gratuito no dia 6 de outubro, às 20 horas. Aquele abraço e até o próximo vídeo.